Aleluia, amados, boa noite, graça e paz sejam multiplicadas a vocês no pleno conhecimento da verdade. Eu sou David Lucena e vou estar com vocês com o programa Gerados para a Glória, 15 minutos com o Rei da Glória. Vou estar com vocês por 15 minutos, ministrando algo da parte do Senhor. Fica ligado, convido você a compartilhar esse link e enviar para o máximo de pessoas possíveis para que todos sejam alcançados pela palavra do Rei da Glória. Glória a Deus, Shalom! Peço que tua presença aumente. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes que nos acompanham de todo esse Brasilzão. Um forte abraço, beijo no coração de vocês que nos acompanham do Nordeste, Norte, Sudeste. Outro lá, tem gente que nos acompanha do Japão também. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pelo casal Maísa e o Alisson que nos acompanham também ao vivo. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque você é muito bom, Senhor. Eu te louvo pela aliança que você fez conosco, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque você nos amou primeiro, Pai. Eu te louvo porque você olhou para nós sem uma terra seca e você decidiu chover em nós, Senhor. Você decidiu chover em nós com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Você olhou para nós, Senhor, como ninguém jamais nos olhou. Você nos viu, Senhor, como ninguém jamais nos viu. Você nos amou como ninguém jamais nos amou. Você nos tocou como ninguém jamais nos tocou, Pai. E é a Ti, Senhor, que nós rendemos toda a honra. É a Ti que nós rendemos toda a glória. É a Ti que nós rendemos toda a exaltação, toda a adoração, pois Tu és digno de todo temor e tremor, Senhor. Tu és santo, Pai. Obrigado pela unção que opera sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando agora no nome de Jesus, Pai. Obrigado porque nenhum de nós nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguiremos para o alvo, prosseguiremos para a suprema vocação do nosso chamamento em você. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, desde já, Senhor, pela unção de cura tocando cada família agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és muito bom, Senhor. Em nome de Jesus, os que creem dizem amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Glória a Deus. Mateus, capítulo 9, versículo 19. Glória a Deus. No que diz, o versículo 18 conta a história. Vamos ler a partir do 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Vamos ler a partir do versículo 19. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, a tônica da ministração de hoje está aqui. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele, Jesus, e tocou na borda do seu manto. Observe que a mulher não chegou a tocar nem Jesus. Ela tocou na borda da roupa de Jesus. Pois dizia a si mesma, a mulher falava isso a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aquela mulher tinha expectativa, irmãos. Aquela mulher tinha fé. Aquela mulher tinha uma certeza. Ela dizia: se eu tocar apenas na roupa dele, eu serei curada. Voltando-se Jesus, viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante aquela mulher ficou curada. Aleluia, aleluia. E aqui encerra a história dessa mulher. Observe que essa mulher, ela padecia dessa doença há 12 anos. Há 12 anos essa mulher, ela gastava tudo o que ela tinha, todos os bens que ela tinha, todas as riquezas que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, para se receber uma cura nessa área, para que a medicina da época recuperasse ela, para que ela voltasse a ter alegria, para que ela voltasse a ter paz, para que ela voltasse a ter uma vida normal. E ela não tinha essa condição, irmãos. Ela não tinha uma vida normal, ela não tinha uma vida de paz. Naquele tempo em Jerusalém, naquele tempo em Israel,
A mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, quando ela estava naqueles dias de menstruação, ela era considerada como impura por conta da velha aliança. Então ela precisava ficar afastada do povo. Você imagina essa mulher, você imagina o tanto de rejeição que essa mulher tinha na alma dela, o tanto de rejeição que essa mulher tinha na mente dela, o tanto de complexo de inferioridade que essa mulher vivia. Mas um dia ela ficou sabendo do Rei da Glória. Um dia ela ficou sabendo sobre a vida de Jesus, que Jesus estava na redondeza, que Jesus estava por ali. E ela disse que ela tinha uma convicção, algo brotou no coração dela. E o que foi que brotou no coração dela foi fé. Amado, fé é você ter certeza de algo que você ainda não tem. É você ter certeza de algo que você não vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Eu não sei o quanto de boas obras que você já deve ter feito, mas eu quero dizer a você, irmão, se você não tem fé envolvido nisso, você não está agradando a Deus. E fé é ter uma convicção, é ter uma certeza que Deus existe, irmãos, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele é presenteador, irmãos, daqueles que buscam Ele, daqueles que adoram Ele, daqueles que amam Ele. E eu quero dizer a você, irmãos, que essa mulher tinha uma convicção, e se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Eu quero dizer algo a você, irmãos, nessa noite. Você pode estar escutando esse programa ao vivo ou gravado, mas eu quero dizer que Deus, Ele se manifesta para você de acordo com o nível das suas expectativas que você tem nele. Se você tem grandes expectativas em Deus, Deus, Ele se manifesta na sua vida e Ele te surpreende, porque Ele é muito mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é muito maior. Mas eu quero dizer, amado, se você não tiver poucas expectativas em Deus, Deus não vai poder fazer muita coisa. Essa mulher, ela tinha expectativas em Deus. Se eu ao menos tocar na roupa de Jesus, se eu ao menos tocar na borda da roupa dele, eu serei curada. Amado, eu quero dizer que essa mulher gerou expectativa. E a Bíblia diz que assim foi. Jesus se virou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Porque alguém me tocou diferente. Os discípulos chegaram para Jesus e disse: mestre, todos te tocam, porque Jesus estava passando de um lado para o outro e uma multidão apertava Jesus. Mas Jesus olhou e disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Amado, isso implica dizer que você pode estar indo para todos os cultos possíveis. Você pode estar fazendo parte de todas as reuniões de oração possíveis. Mas se você não tiver as suas expectativas na presença de Jesus, se você não tiver as suas expectativas em Deus, amado, isso não implica dizer, isso não significa que você vai sair dali abençoado. Você precisa ter as suas expectativas em Deus. Você precisa considerar a presença do Senhor Jesus. Você precisa considerar o Rei da Glória. Essa mulher, ela não considerou as pessoas que estavam lá. Ela não considerou as possíveis cotoveladas que ela deve ter levado, os possíveis empurrões que ela deve ter levado. Ela não considerou isso. Mas ela considerou que na presença de Jesus ela teria o que ela precisava. Ela considerou que na presença de Jesus ela encontraria a resposta daquilo que ela padecia. Aleluia, aleluia, aleluia. E amado, é isso. Você precisa ter expectativas na presença de Deus. Você precisa ter expectativas naquilo que Deus pode fazer por você. Amado, a Bíblia diz: maldito todo homem que confia no outro. Porque existe um tipo de confiança, existe um tipo de entrega que você só pode dar a Deus. Você não pode confiar em outro homem no nível de confiança que só pertence a Deus, que você tem que dar. É por isso que muitas pessoas no meio de nós têm se frustrado, irmãos. Porque têm olhado um para o outro, buscando uma resposta que você só encontra em Deus. Existe muito mais, irmãos. E eu quero te encorajar nessa noite, irmãos. Existe muito mais. Existe muito mais em Deus, irmãos. A Bíblia diz que Ele é muito mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Será que Deus não é tão grande que possa trazer para você uma solução, irmãos? Amado, eu não sei qual nível de situação que você possa estar enfrentando agora nessa noite. Mas eu quero dizer algo. A palavra de Deus diz que a graça de Deus nos basta. Deus disse: a minha graça te basta. E amados, eu não sei se você sabe o que é graça. Graça é um favor. E merecido, sim, é.
Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que esse favor imerecido é um poder latente que te põe de pé em qualquer circunstância, em qualquer situação. Aleluia. Em qualquer adversidade, em qualquer momento que você esteja vivendo a sua vida. A graça é um poder latente que te põe de pé, que te faz andar altaneiramente, que te faz andar acima de problemas, acima de circunstâncias, acima de qualquer situação. A minha graça te basta. Quero dizer a você, irmãos, que sofrer por conta de pecado, sofrer por conta de pessoas, não vem de Deus. Existe um sofrimento bíblico? Existe sim. Mas um sofrimento que você esteja vivendo por conta de que seu marido ainda não é crente, porque o seu marido ainda não tem uma convicção de Jesus como Senhor, sua esposa não tenha também, ou seus filhos estejam perdidos por aí, ou tudo na sua vida pareça estar tudo normal, tudo organizado, mas você sabe que existe um vazio dentro de você. Amado, você não precisa viver assim. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que nós, os que cremos, não pereçamos ou não sofremos, mas tenhamos vida eterna. E como eu já disse aqui outras vezes e nunca vou me cansar de dizer, essa vida eterna, a Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3, diz que, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E essa palavra conhecer, que a Bíblia foi escrita no grego no Novo Testamento, essa palavra conhecer, em João capítulo 17, versículo 3, significa intimidade. Ou seja, Deus ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, para que nós, os que cremos, não sofremos, não temos uma vida de derrota, mas tenhamos vida eterna. E o que é essa vida eterna? Tenhamos intimidade com Deus. Deus ele não tem raiva de você, irmãos. Deus ele te ama muito. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a semente, é a boa semente, Senhor. E ela foi plantada nos nossos corações hoje à noite, Senhor. E, Pai, eu creio que ela dará muito fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, Pai. E eu chamo a existência, Senhor, de salvação nessa noite, Senhor. Salvação nas famílias que estão agora me ouvindo, me acompanhando, Senhor. Salvação, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque nenhum de nós seremos mais o mesmo, Senhor. Mas seremos impactados por uma unção que é verdadeira e não é falsa e vem de Ti, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada familiar agora, cada ouvinte que está me ouvindo agora, Senhor. Obrigado por uma ótima semana que eles vão ter. Eu abençoo a semana deles em nome de Jesus, Pai. Obrigado por resposta, Senhor. Resposta segundo o Teu coração para a vida deles, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, os que creem dizem amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Estamos agora encerrando o nosso programa Gerados para a Glória, 15 minutos com o Rei da Glória. Você sabe, eu sou David Lucena e eu sou o seu amigo, irmãos. Eu sou o seu irmão. E eu quero encorajar você a compartilhar o link para termos um alcance maior.